Este é para as mulheres. Você já parou para refletir o legado da sua ancestralidade feminina? Um legado de sofrimento, de dor, de aprisionamento, de falta de liberdade. Talvez você foi a primeira mulher na sua linhagem a fazer faculdade. Ou de repente finalizar um curso diferente da sua mãe que interrompeu porque engravidou. Talvez você seja a primeira mulher que não precisou casar antes dos 20 anos. Talvez você seja a primeira mulher que não vai ter filhos. Talvez você seja a primeira mulher que não se sentia aprisionada pelos deveres domésticos. Talvez você seja a primeira mulher que pôde encerrar com um relacionamento desequilibrado. Talvez você foi a primeira mulher que se permitiu ter sonhos pessoais. Talvez você foi a primeira mulher a priorizar a sua carreira em toda a sua linhagem. Não é raro eu me pegar em alguns momentos em que eu me sinto muito livre e sentir uma melancolia ao mesmo tempo, como se eu carregasse o choro de todas as minhas ancestrais. Ao mesmo tempo, é como se eu celebrasse com elas, como se nós tivéssemos ganhado juntas. Nós tivéssemos conseguido transitar finalmente na nossa linhagem. Queria te mostrar um objeto que eu ganhei de presente, que é este ferro a carvão. Em termos de decoração, de objetos vintage, a gente poderia contemplá-lo. No entanto, toda vez que eu olho para ele, e já me dá um negócio só de carregar, porque esse treco é muito pesado, toda vez que eu olho para ele, eu sinto um incômodo, porque é como se eu lembrasse das minhas ancestrais. Quanto tempo e quanto esforço elas passaram para passar roupas, que era só uma das tarefas. Muitas mulheres já vivem uma realidade muito melhor que as suas ancestrais. Mas eu acho que não parou por aí o que a gente vai deixar de legado para as próximas gerações. Não como um dever, mas como uma consequência. Aquilo que a gente conquistar na nossa realidade, a gente vai naturalmente deixar de fruto para as próximas continuarem essa melhoria. Uma das chaves que eu acredito profundamente que a gente precisa acessar neste momento como mulheres é poder ter tempo livre. Poder ter um tempo onde ela não se sinta culpada de não estar fazendo alguma coisa produtiva, de não estar fazendo algo para alguém ou para a carreira, o que vai trazer uma outra consequência material, que vai trazer dinheiro, que vai prover, que vai trazer reconhecimento, que vai trazer qualquer coisa externa que não seja o seu próprio autodesenvolvimento. Para a gente poder usufruir desse tempo livre, é preciso um trabalho profundo interno, porque é preciso que a gente entenda que nós temos o direito de apenas existir. Eu não estou falando aqui para a gente largar tudo pro alto, parar de trabalhar, parar de pagar boletos. Eu estou falando em alguns momentos a gente abrir um espaço e um portal onde a gente possa simplesmente existir sem estar se cobrando. Usufruindo da nossa própria companhia, conectando com prazer, para se conectar com diversão, leveza, prazer, contemplação. Algum momento onde a gente consegue usufruir de uma vida gostosa simplesmente por estar existindo. Talvez neste caminho você vai sentir que você está se conectando com a sua criança, especialmente se for no quesito diversão. Pode ser também que quando você quiser se reconectar com prazer, você vai querer se reconectar com a sua adolescente. E não há regressão neste caso. A gente está apenas integrando as múltiplas partes de nós, tentando voltar para esse processo de individuação, de inteireza, de todo. Muitas mulheres estão se sentindo muito cansadas, muito exaustas. Só que não adianta elas pararem de trabalhar, porque quando elas param, elas começam uma tormenta mental.
Elas não conseguem descansar nem quando se jogam no sofá e levantam a perna para cima. Porque a autocrítica e a autocobrança e todo o condicionamento que a gente passou nos impedem de ter pequenos momentos de usufruto, de prazer, de descanso, de relaxamento. Antes de ir para diversão e prazer, talvez primeiro a gente precisa passar pelo relaxamento. Sair desse estado agitado para conseguir trazer maior presença, porque é com um estado maior de presença que a gente vai voltar a se ressensibilizar. Vivendo no modo automático da vida, com uma lista de tarefas com 700 mil coisas, atrasada para tudo o tempo inteiro, a mente analítica e racional calculando as rotas e o planejamento o tempo inteiro. Não tem como você entrar num estado de presença dessa forma. É preciso desacelerar. Mas a gente não vai devagar para não fazer. A gente vai devagar para poder ir profundo. Não tem como estar acelerado e conseguir acessar as profundezas. O que a gente perde quando a gente está muito acelerada, a gente perde essas sutilezas. A gente deixa de usufruir do momento presente. Você pode até comprar uma comida gostosa, mas você consegue, de fato, se deleitar por comer essa comida? Ou é ao comer essa comida gostosa você começa a se sentir culpada porque você não deveria estar consumindo essas calorias? Tá vendo como é muito difícil usufruir da vida como uma mulher? Não porque a gente não sabe, mas porque fomos condicionadas para se desconectar deste conhecimento ancestral. Você consegue imaginar uma vida suculenta, uma vida deliciosa, uma vida prazerosa? Só de eu falar essas palavras já te dá um arrepio na espinha e uma vontade de fugir. Claro que a gente não está acostumada, não tivemos a referência, a gente não vai ficar tranquilo com aquilo que não é familiar, pelo menos de início. Até a gente conseguir sair desse modo anestesiado, que a gente fica um trator fazendo 1 milhão de coisas, mas a gente perde a sensibilidade, a gente anestesia. E para conseguir sentir alguma coisa nesse estado anestesiado, adivinha o que a gente precisa? De doses cavalares, porque a gente foi aumentando a tolerância. Mas quando a gente consegue recuperar a sensibilização, a gente consegue usufruir nas pequenezas, nas sutilezas. Você não precisa adquirir nada, comprar nada para poder acessar tudo isso. Ao mesmo tempo que é interessante ver muitas mulheres agora buscando coisas de bem-estar, é muito triste de ver que o bem-estar está com uma lente da alta performance. Ao invés das mulheres quererem praticar um pilates, uma yoga para se sentirem bem, elas começam a pensar como é que elas podem fazer poses mais mirabolantes e aí elas começam a correr, a pedalar e pensar como é que elas podem melhorar o pace, melhorar a performance. Ao invés de ter momentos onde ela consegue relaxar, ela começa a entupir a agenda de um monte de afazeres. Exatamente o mesmo sistema do qual a gente está tentando se livrar. Ou pelo menos desapegar um pouquinho. É claro que uma vida com calma, com tempo, com prazer, com diversão, ainda é de pouco acesso para a maioria das pessoas, por conta do estilo de vida e da realidade de cada um. Mas imagina se a gente pudesse mirar nesse lugar e caminhar pouco a pouco para construir uma vida onde isso é possível. Que a gente possa começar nos pequenos intervalos que a gente tem com o que está disponível à nossa frente. Será que a gente consegue ficar alguns minutinhos relaxando, ficando em paz, sem nos torturar com mais metas e com mais comparação? Será que a gente pode usufruir desses minutinhos com alguma coisa que nos dê sensação de bem-estar, sensações gostosas? Você já imaginou o que aconteceria se mais mulheres se reconectassem com este estado? Eu já. E parece uma realidade bastante potente. Te faço um convite para que você possa avaliar esse vício de estar sempre se cobrando, de estar sempre se criticando e observar como que você poderia inserir pequenos momentos onde você vai se tratar como você trataria a pessoa que você mais ama no mundo. Vai lá, experimenta
e me diz como foi. É isso por hoje e até o próximo vídeo.